Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha. Hoje nós vamos falar sobre isenção de impostos que afeta aí o custo da economia e o poder de compra das famílias, né? Hoje tudo isso aqui no Entrevistas DPE, então senta aí e nos acompanha que tem muita informação para você e também muitas dúvidas vão ser esclarecidas através aqui do nosso bate-papo, porque nesse episódio o contador Cláudio Oliveira explica como as isenções fiscais, principalmente sobre os produtos essenciais, né, impactam diretamente aí o custo da alimentação e também o orçamento das famílias brasileiras. Olha só, gente, então, Cláudio, seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Obrigado e estamos à disposição aqui. Vamos tirar muitas dúvidas aí para quem nos acompanha. Primeiramente, Cláudio, conta para a gente qual é o objetivo principal da isenção de impostos. Bem, Adriana, na realidade, quando o governo pensa nessas possibilidades, né, são possibilidades que tem que ter previsão legal, né, tem que ter uma lei específica para isso. É uma forma de incrementar as ações econômicas, né? Diminuir, de certa forma, também as desigualdades sociais, né? Incentivar aqueles setores específicos para que eles possam produzir mais em menor custo e beneficiar, de um modo geral, a população. E fala para a gente quais os setores costumam, né, ser mais beneficiados por esse tipo de política. Isso vai variar muito de acordo com o momento econômico que o país atravessa, né? Mas, de um modo geral, um dos pontos específicos é a parte de alimentos, principalmente a cesta básica, né? Um grande exemplo disso, né? Os produtos da cesta básica. Inclusive, nessa nova legislação, nessa nova reforma tributária que está ocorrendo, que está sendo implantada aos poucos no Brasil, um dos grandes beneficiários vai ser justamente a questão da cesta básica. Vamos ter aí mais ou menos 15 a 17 itens que vão estar isentos de tributação. O governo espera com isso que haja uma redução, né, do valor desses alimentos a ponto de chegar na mesa do consumidor de uma forma mais econômica, de uma forma de um valor menor para a sociedade. Dá, né? Mais acessibilidade. Isso, para dar mais acessibilidade, que a gente sabe, uma coisa importante até que a gente estava conversando aqui um pouco fora, o poder de compra, né, do salário mínimo tem diminuído ao longo dos anos, né? Então, de 2010 a 2019, o salário mínimo ele comprava 2,1 cestas básicas. Hoje está em torno de 1,7. Então, houve uma redução. Em 2022 estava 1,5, né? Então, com o salário mínimo, eu consigo comprar uma cesta básica e mais da metade, um pouquinho da cesta. Mas não consigo 2 cestas básicas, coisa que em 2019 o poder de compra do salário mínimo já previa isso, já existia essa possibilidade. Então, uma das coisas que a gente coloca hoje, que eu vejo que é um problema grande dos governos, é achar que apenas aumentar salário vai resolver o problema. Enquanto que, na realidade, o problema está no poder de compra do salário e não no aumento nominal do valor do salário. Então, não adianta nada você aumentar o salário para R$3.000 se o poder de compra dele vai ficar menos da metade. Então, o grande problema está no poder de compra. Agora, voltando para a pergunta que você tinha falado, só para a gente complementar, essas questões das isenções, elas são importantes, principalmente por quê? Porque reduz o preço de determinados produtos, né? Oferece para que esses produtos eles tenham competitividade até com os produtos importados, né? Incentiva algumas áreas da economia para que esses produtos possam vir a ser produzidos ou possam continuar sendo produzidos de forma competitiva. Então, são várias possibilidades que os benefícios fiscais, que as isenções fiscais podem trazer se são bem aplicadas no mercado. Com certeza, porque também o consumidor ele tem sentido esse impacto no bolso, né, ultimamente. E a gente sabe também que, como você acabou de relatar, a questão não é o aumento do salário, porque a gente sabe também que quando se tem um pequeno aumento do salário, todas as coisas automaticamente começam a subir e fica uma coisa pela outra. Então, não adiantou de nada subir aquele dinheiro realmente quando tem que ir ali abater no produto. Isso, você colocou de forma bem consistente. A questão não está no aumento do valor do salário, e sim no aumento do poder de compra dele.
E para que o salário mínimo ou o salário que a pessoa ganha venha a ter um poder de compra maior, é necessário que o governo implemente uma série de medidas que possibilitem isso. Desde desonerar, como de certa forma nós já temos na sociedade algumas coisas dessa natureza, eu vou dar um exemplo aqui, a desoneração da folha de pagamento do pessoal da construção civil, né? Que hoje é possível você deixar de tributar com o valor da cota patronal da folha, que hoje é em torno de 20%, e optar pelo pagamento de 1,5% sobre o valor do faturamento. Então, para quem tem grandes obras, né? Quem oferece bastante emprego no mercado, que contrata bastante pessoas, essa medida é uma medida espetacular, porque geralmente você tem uma economia de 30% a 40% aí na questão dos custos previdenciários e trabalhistas. Então, a desoneração foi um projeto importante do governo. Ela teve ameaçada de não ser renovada, mas graças a Deus o Congresso Nacional aprovou a renovação dessa desoneração, e isso traz aí possibilidades enormes, porque gera mais emprego, dá um fôlego à construção civil e, de certa forma, alimenta também o mercado interno com mais empregos e mais renda também. E você acha de que forma a população ela pode acompanhar, né, e cobrar com o uso aí de mais eficiente dessas políticas? Eu acho que a população ela tem que se inteirar mais, né? Eu vejo que o Brasil é um país onde as pessoas elas não são muito informadas e não têm interesse também na informação. E um dia desse eu até estava conversando com algum grupo de pessoas, eu vejo como a vida se tornou um pouco artificial e supérflua, né? Hoje, se você for analisar os principais meios de divulgação, comunicação que você tem, a internet, você tem Instagram, você tem Face, é interessante como os acessos em coisas que não são tão interessantes assim, elas bombam no Brasil de uma forma impressionante, né? Então, e coisas importantes que mexem com o bolso do brasileiro, que são questões políticas importantes, que são questões que mudam a vida da população, as pessoas não dão valor. Exatamente. Entendeu? Então, dão valor aí uma dancinha de TikTok, algumas divulgações de Instagram, mas as coisas importantes, relevantes, as pessoas não se atentam. E se você coloca muitas vezes uma publicação de uma coisa importante, você tem ali 100, 150 acessos. Agora você coloca uma dancinha, alguma coisa ali e tal, você tem 1 milhão de acessos. Exatamente. Então, assim, isso mostra que a população ela não quer se informar. E aí, às vezes, fica reclamando. Então, aí vem a pergunta que você falou. Como é que as pessoas podem fazer isso? Se interessando em buscar informações a respeito disso, né? Se nós temos hoje um congresso onde as pessoas simplesmente reclamam e criticam e tudo, é por conta justamente de pessoas que não exerceram o direito de votar, não procuraram as melhores opções. E hoje, infelizmente, nós temos o que nós temos aí. Então, infelizmente, a questão é essa, né? É se informar, é procurar os meios de comunicação, é procurar as mídias sociais, coisas interessantes, deixar de lado um pouco coisas que são supérfluas e se interessar por coisas que vão fazer mudança, que vão agir diretamente na vida das pessoas. Exatamente, eu concordo com você assim em gênero e grau, porque tem conteúdos que não nos agregam a nada no nosso dia a dia. E o conhecimento e a informação é tudo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. Concordo plenamente com você. A gente vê os nossos jovens de hoje, a gente fica com aquele cuidado no que ele está vendo para a internet, né? E eu falo, o que você está aprendendo com isso aqui? Isso aqui não vai te acrescentar em nada, você não está aprendendo nada. Você vai ficar com a mente vazia assistindo isso. E é sempre esse bater na tecla, né? E fala para a gente como é que a isenção de impostos ela impacta a economia no curto e no longo prazo, e também há setores aí que se beneficiam mais do que os outros? Essas isenções elas são importantes, como nós falamos no início. O governo utiliza muitas vezes esses mecanismos em algum momento da economia. Um tempo desse atrás, eu não sei se uns 4, 5, 6 anos atrás, nós tivemos uma crise muito grande no mercado de eletrodomésticos.
Então, o governo provisoriamente isentou alguns tributos dos eletrodomésticos, no caso da geladeira, do fogão, para facilitar a redução do preço desses produtos e a aquisição das pessoas. Então, os veículos é a mesma coisa. Então, tem momentos que nós estamos aí numa crise muito grande, as importações aumentaram, o mercado interno não está tão fortalecido. Então, o governo, ele de certa forma promove algum tipo de isenção provisória desses tributos para que possa fomentar o mercado interno e essas pessoas venham a ter fôlego. O caso também que a gente citou agora da desoneração da folha na construção civil, da isenção de alguns tributos sobre a cesta básica, né, que é o que é mais consumido pela população de baixa renda, né? Então, nós temos as isenções a nível estadual, a nível municipal e a nível federal, né? A nível de estadual. Algumas reduções de ICMS, isenção de ICMS, as exportações são muito afetadas com isso. Por quê? Porque você hoje tem isenção de PIS, COFINS, ICMS sobre as exportações, justamente para incentivar as exportações, né? Quando as importações estão muito altas, então o governo, em vez de isentar, faz aumentar o imposto de importação para dificultar essas importações, para ter um equilíbrio. Então, é um nível de planejamento tributário que o governo tem que fazer, porque você, junto com as isenções, você tem um grande problema também, a renúncia fiscal. E hoje nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Então, você não pode sair isentando todo tipo que é produto. Por quê? Porque aquele valor de isenção, ele significa uma renúncia. E você tem que compensar com outras arrecadações. Então, é um equilíbrio. É um equilíbrio com muita responsabilidade, com muito planejamento para que não haja um problema posterior. Exatamente. E existe aí um critério, né, adequado para definir quais setores ou produtos devem ser beneficiados e quais são aí os principais benefícios da isenção fiscal para a população? Bom, isso vai variar muito de acordo com o planejamento que o governo tem, né? Uma das coisas hoje que está muito em evidência é a redução de tributos e a isenção de tributos sobre as energias puras, né, que nós temos hoje, as eólicas. Isso. E as energias solar. Então, veja bem, por conta justamente da matriz energética do Brasil, hoje você vê que a nível mundial, a matriz energética que está em evidência são essas duas, né? Por quê? Porque nós estamos vendo que as energias fósseis, né, elas estão passando por um momento de dificuldade. O petróleo hoje no mundo tem a questão da poluição, e você vê que os governos estão justamente trabalhando nessa renovação. E o país que quiser sair na frente disso, né, ele tem que justamente trabalhar com base na atrair investimentos para esses setores, para que empresários se interessem de fato para poder promover a industrialização dessas metodologias. E justamente isso eu acho que é uma coisa interessante. É um investimento que o Brasil tem que fazer, tem que investir pesado nisso, porque é uma coisa que já está praticamente definida a nível mundial, né? Ou a gente faz isso, ou a tendência é o mundo cada vez mais piorar na situação por conta da poluição, por conta de todo esse processo que está se passando aí. Então, a energia limpa hoje talvez seja uma das saídas. Das saídas e um dos investimentos que o governo teria que fazer com muita força aqui no Brasil. Com toda certeza, eu concordo com você, até porque hoje em dia ainda é fora da realidade de muitas famílias, né? O preço não é acessível para todo mundo, para que a pessoa possa estar adquirindo também, né? E fala para a gente em que situações isso pode resultar, né? Em empregos mais baixos ou melhores condições de emprego. Bem, as isenções em determinados ramos da sociedade, né? No caso da indústria, do comércio, isso gera, de certa forma, vai abrir mais possibilidades. Por quê? Porque quando a indústria reduz o custo, automaticamente ela cria um fôlego, né, para poder produzir mais. Produzindo mais, automaticamente haverá uma geração ali de novos empregos. Novos empregos, produção a todo vapor, preços competitivos, maior arrecadação para o Estado. É aquilo que nós falamos. Tem que haver um planejamento para que essas isenções elas sejam concedidas, né? Tem que haver um retorno disso para o governo. Um dos grandes exemplos aqui, Adriana, se você me permite, é a própria Zona Franca de Manaus, né? Nós temos aí a Zona Franca de Manaus, extensiva a LC, que é aqui Boa Vista e Bonfim, né? E nós vemos que quando você vende
né, de estados fora dessa região, fora daqui do Amazonas, fora de Roraima, quando os estados vendem para essas regiões, eles vendem com isenção de PIS, de COFINS, ICMS, o IPI, essa isenção já existia antes, né? E isso beneficia o mercado local. É tanto que muitas empresas de fora aqui da região norte, elas vêm implantar seus núcleos, principalmente em Manaus, justamente por conta dos benefícios fiscais que tem, né? Produz mais, arrecada mais para o estado, gera mais emprego. Você vê que há um tempo atrás, eu acredito que há um ano atrás, nós tivemos uma crise enorme aqui no Amazonas por conta justamente do governo querer tirar as isenções da Zona Franca. E isso estava preocupando toda a região. Por quê? Porque o polo hoje industrial do Amazonas, ali de Manaus, é um polo fundamental para o crescimento do Amazonas. Se isso deixar de existir ali, vai ser um grande complicador para o governo do estado do Amazonas. Então, hoje, Manaus ali é um grande ponto, principalmente por conta da Zona Franca, por conta das isenções que são concedidas, dos benefícios fiscais. E Boa Vista também teve esse benefício agregado de um tempo para cá e, de certa forma, isso melhorou também muito a situação do município de Boa Vista. Por dia hoje, a situação está bem pior aqui. Então, as compras que nós realizamos de fora aqui do estado, elas vêm com essa isenção de PIS e COFINS e ICMS. Isso dá um fôlego para que essas pessoas que têm comércio aqui possam respirar, possam manter os empregos existentes, né, e até criar mecanismo de aumentar mais o emprego aqui na área, né? Agora eu estou entendendo porque tem empresários locais que abrem lojas ali no país vizinho. Entendido. E no Brasil, há um debate aí sobre a necessidade de uma reforma tributária, né? Qual seria o papel das isenções fiscais dentro dessa reforma? Elas deveriam ser reduzidas ou ampliadas? Pois é, esse é um grande detalhe. Inclusive, essa discussão, você trouxe essa discussão aqui, essa discussão é a nível nacional, né? Então, essa discussão teve no Congresso agora, né? Por quê? Porque os outros estados, eles acreditam que como a reforma tributária, em tese, né, ela teria que principalmente visar a questão da igualdade, né, da equidade entre os estados, não teria por que permanecer com isenções para a Zona Franca de Manaus e para a área de livre comércio, né? Agora, por que o governo, à época, fez isso? Porque justamente a região norte sempre foi uma região que foi uma região mais pobre, né? Não estou falando de pobre de riquezas minerais ou riquezas ambientais. Está falando da questão da logística, da dificuldade que a gente tem, né? Porque você só sai hoje daqui ou via aérea ou via fluvial. Você não tem a questão da rodovia, você não tem o transporte rodoviário como os outros estados têm. Aqui a gente tem esse grande problema, né? Com isso, as mercadorias que são adquiridas, de certa forma, elas ficam mais caras, né? Elas se tornam mais caras. Esse é o grande problema. E outra coisa também, você tem ali na região do Amazonas, você tem os ribeirinhos, a distância dos locais são muito grande, então a comunicação também é bastante complicada. Visando isso, o governo ele criou, né, a Zona Franca de Manaus, e extensivo agora também às LC. Então, o que acontece? Justamente para promover a melhoria na situação desses estados aqui. Tanto na região norte, nós temos aqui essa questão da Zona Franca LC. Na região nordeste, nós temos também, durante um tempo, a Sudene, entendeu? Que era justamente para incentivar o desenvolvimento dessas regiões, por serem regiões mais difíceis, né? Lá a situação climática, a questão do sertão, a dificuldade, a seca. Aqui a questão da distância entre as pessoas ali, principalmente na região do Amazonas, aqui a distância logística também. Então, tudo isso influenciou para que o governo dissesse, olha, a região norte e nordeste tem que ser olhada de forma diferente. Com essa reforma agora, o grande problema é o seguinte: como promover uma equidade entre os estados, uma igualdade tributária, se a gente já vai continuar mantendo os incentivos? Então, isso foi uma grande discussão, mas eu acho que isso vai ser mantido. É uma necessidade, né? Até porque existe uma diferenciação muito grande entre você estar residindo no estado de São Paulo, né? No Minas Gerais, do que aqui
na região norte, nos estados daqui. Existe uma distância muito grande nas relações econômicas e nas relações logísticas também. Exatamente. Então, acredito que é necessário que permaneça da forma que está, pelo menos nessa região aqui. Eu acho que isso é fundamental. Cláudio, não muito longe, esse exemplo aí que a gente teve na estiagem, dessa questão do aumento da logística, de transporte, da acessibilidade, né? A gente teve na estiagem, a gente sabe que muitas mercadorias vêm ali até a cidade de Porto Caracaraí, que vem por balsa. Quando a gente passou por aquele período de estiagem fortíssima aqui na região norte, as coisas começaram a subir. Né? Começaram a subir assim, o cimento foi lá para cima, e isso e outros itens também que dificultou para a gente. O roraimense aqui, o boavistense, deixou de comprar muitas coisas, deixou de fazer muitas coisas por essas questões, né? Por a gente estar tão distante, tudo sair mais caro e principalmente em período de difícil acesso, né? Perfeito. E você, na economia existe um princípio que é fundamental, que diz que os recursos, eles são escassos e as necessidades, elas são infinitas, entendeu? Você sempre vai ter necessidade de alguma coisa, mas os recursos, de fato, eles são escassos. Então, por que acontece esse aumento? Porque falta material. Então, como você falou, como houve essa estiagem e a dificuldade do material chegar aqui, ele se tornou escasso. Quando ele se torna escasso, ele se torna um produto importante. Quando ele se torna um produto importante, as pessoas aproveitam para aumentar o preço. Esse é o grande detalhe. Não existe uma mágica nisso, né? Não existe um segredo, um mistério. O que existe é isso. O produto, quando ele é escasso no mercado e as pessoas continuam procurando por ele, a tendência é das pessoas aumentarem o preço, aproveitarem o momento onde dizem, olha, eu vou aumentar o preço, por quê? Porque antigamente eu tinha 10 unidades dessa, agora só tenho 2 e tem 50 pessoas querendo. Então, eu vou aproveitar o momento e vou aumentar o preço. Acontece também dos custos com a pessoa que vende, aumentam também, e isso tudo facilita para que a pessoa coloque um aumento nesse preço daí desses produtos, esses produtos se tornem mais caros. Isso não é nada legal para a gente. É uma coisa que a gente tem certeza. É verdade. E fala para a gente quais os setores da economia brasileira mais dependem dessas injeções fiscais, né, para se manterem competitivos. Como nós falamos aqui no início, né, eu acho que esses setores, o setor do agronegócio, né, um setor que ele é fundamental, diria que talvez um dos mais importantes, né, porque hoje o Brasil se tornou aí um grande polo de exportador de soja, né, e de carne bovina também. Então a gente estava até numa entrevista agora recente falando sobre a questão da carne bovina, né, que houve uma taxação agora por parte dos Estados Unidos, e isso vai trazer um pouco de problema para o Brasil, porque o Brasil afeta também. Acaba afetando. Acaba afetando essa briga entre Estados Unidos e China. Infelizmente acaba chega sobrando, aqui. Né? Até porque os Estados Unidos taxou em 10% todos os países, né? A importação de todos os países, e na China aumentou bastante por conta da guerra entre os dois ali. Mas o Brasil ficou com a parte dos 10%. Então, assim, é um aumento considerável, né? O consumo vai continuar, a dependência de consumo dos Estados Unidos, ela continua, porque eles não são autossuficientes nessa área, mas evidentemente que dificulta um pouco a questão da exportação, né? E isso é um complicador, é um grande complicador. Então, hoje, a necessidade de manter benefício, de investimento nessas áreas específicas, elas são muito importantes, porque o agronegócio é o carro-chefe hoje, né? Você tem aí a questão da carne bovina. Então, o agronegócio em si é importante, né? Agora, faltam investimentos aqui no Brasil em áreas que são fundamentais, na própria pesquisa, né? Na área de saúde, pesquisa na área agropecuária também. A gente tem poucos investimentos nessa área, que são áreas importantíssimas, né? Investimentos nessa questão da energia limpa, que eu acho que é uma coisa que o Brasil deveria investir mais, porque é um presente futuro, né, que a gente já está vivendo agora. Então, são áreas assim que são fundamentais, estratégicas, para que o Brasil se mantenha firme e aumente os investimentos aí, que eu acho que é fundamental. Você vê a isenção fiscal como uma ferramenta para reduzir aí as desigualdades sociais?
Vejo desde que bem aplicada, desde que bem conduzida, desde que planejada. Eu acredito que é um elemento importante, tá certo? Isso não sozinho, né? Sozinho não vai resolver, mas alinhado a outras formas de política, eu acredito que é uma ferramenta bastante importante. E Cláudio, de que forma você vê as políticas tributárias, né? Elas podem beneficiar diretamente aí a população mais vulnerável? Pode, desde que elas fossem feitas para isso, né? Eu vejo no Brasil hoje, me preocupa muito você fazer uma reforma tributária com a velocidade que foi feita a nossa agora, né? Então isso me preocupou muito, foi fruto de muita reflexão, de muita análise, porque assim, nós temos aí 30, 40 anos vivendo de uma mesma forma, né? A questão tributária sendo tratada do mesmo jeito. Aí de uma hora para outra, sem uma discussão longa... Digamos que de forma abrupta. De forma abrupta. Eu acredito que faltou muita participação da sociedade, faltou muita participação das empresas, né, dos ramos de atividade no Brasil. Tinha que ter tido uma discussão a nível talvez até de estado para estado, sabe, mais aprofundada, para que a gente pudesse ter uma ideia de como é que ficaria essa reforma. Achei que foi muito rápida. Mas eu espero que de fato funcione, embora eu não seja muito adepto a uma expectativa muito positiva, né? Mas evidentemente que nosso desejo é que funcione. E a gente sabe que essas coisas requerem um planejamento maior, né? Com certeza, você vê que você vai mexer aí em toda uma estrutura econômica de um país. Então não é uma coisa assim que deveria ter sido aprovada da noite por dia. Isso teria que ter tido aí pelo menos um ano, né, e ter sido feito nos estados um debate sobre isso, audiências públicas, né, reunindo os vários setores da sociedade, para que juntos a gente pudesse chegar a desenhar algum modelo interessante, né? E eu fico me perguntando assim, cara, o ministro Paulo Guedes, que era o ministro do governo anterior, que foi eleito o economista do ano em 2019 do mundo, e não teve essa ideia, entendeu? E agora a gente teve essa ideia. Então é uma coisa meio que complicada, né? Então não tem nada a ver com política, eu estou falando da parte técnica, né? Porque você vê que eu estou falando de um ministro que foi considerado o melhor economista do mundo em 2019. E por outro lado, você vê um economista aliás, um ministro que nem economista é. Entendeu? Então, assim, é complicado você mensurar isso. Como é que você produz, de certa forma, um regime tributário, um sistema tributário, vai mudar tudo, vai fazer uma nova reforma tributária em tão pouco tempo, entendeu? E já aprovar tudo de uma forma tão rápida e você não tem uma discussão disso mais aprofundadamente nos estados, reunir assim, as melhores cabeças, as cabeças pensantes dos estados, sabe? Que trabalham nessa área para discutir isso. Então, é bem delicado. É uma área entender. Muito complexa, né? Para ser resolvido assim no estalar de dedos. Muito. Porque requer a pessoa ter estudos naquela área, entender do assunto e agir ali com muito profissionalismo em relação a planejamento, a entendimento. E é isso. É muito complicado, Adriana. E vou te falar só uma coisa rápida aqui. Por exemplo, nós estávamos falando da LC, né? E nós fomos surpreendidos agora, uns 2, 3 meses atrás, que o Estado de São Paulo ele saiu do convênio do CONFAZ, né, em relação à questão da isenção do ICMS. Então, quer dizer, nós tínhamos a isenção de ICMS, as empresas que compravam aqui de Boa Vista, que compravam do Estado de São Paulo, quando você comprava a mercadoria, ela vinha com isenção do PIS e COFINS e isenção do ICMS. O Estado de São Paulo, simplesmente, há 3 meses atrás, quando venceu o convênio, ele não renovou. Então, se você compra mercadoria hoje do Estado de São Paulo, você não tem mais a isenção de ICMS. O ICMS já vem incluído no preço da mercadoria. Você entendeu? Então, essa guerra fiscal entre os estados é uma coisa complicada, porque era uma situação que ia beneficiar o estado aqui de Roraima, de uma certa forma, o município de Boa Vista. Mas, de certa forma, São Paulo não está fazendo mais isso. Então, quer dizer, você imagina, aí você faz uma reforma tributária complexa,
diante de uma situação dessa, que cada estado tem uma forma de tributação diferente, cada município tem uma forma de tributação diferente, e de repente você faz, dentro de pouco tempo, uma reforma com essa magnitude, entendeu? Entendido. E fala para a gente quais são os desafios para garantir que as isenções fiscais sejam aplicadas, né, de maneira justa e também sem favorecimento aí indevido. Eu acredito que a maior parte das isenções, como nós falamos, elas ou são regionais, no caso aqui da área de livre comércio, da Zona Franca, ou são em setores específicos, em momentos específicos, para poder promover o desenvolvimento, de certa forma, daquele tipo de atividade. Não acredito muito que haja uma questão assim um pouco mais... vamos favorecer um estado, favorecer a outro. Não, até porque essa discussão ela está muito no Congresso, essa discussão passa muito na mídia, ela é muito visada. Eu não acredito muito nisso. Agora, a aplicação dessas isenções é complexa, né? Porque você dá uma isenção, por exemplo, as pessoas compram os produtos lá de São Paulo e vêm com a isenção de PIS e COFINS. Mas quando o empresário que comprou essa mercadoria chega aqui com a isenção, ele vai repassar isso para o consumidor final na hora da venda? Esse é um problema. Então não existe uma legislação que obrigue esse desconto que ocorreu, que ele seja repassado para o consumidor, porque o desconto é para as empresas que adquirem os produtos. Agora, se você vai comprar mais barato ou não esse produto, ou vai continuar tudo do mesmo jeito, isso depende dos empresários, depende da competitividade do mercado local. Você entendeu? Esse é o grande detalhe. O consumidor sofre. Isso. Né? Porque nem todo mundo tem essa consciência. Não tem. Entendeu? Porque a intenção inicial era dar essa possibilidade para o empresário comprar, para ele ter mais competitividade. Mas também, no fundo, embora isso não esteja na legislação, o legislador pensou, poxa, se ele vai comprar mais em conta, é evidente que ele vai vender mais em conta também. Mas será que ele vai fazer isso? Ou vai agregar esse lucro para ele? Então, esse é um grande problema das isenções. Vai de cada um, né? Isso. É um grande problema das isenções. Nossa, é bem complexo. Isso é bem complicado. Cláudio, quantas informações valiosas. E é como você sempre diz, a gente sempre mesmo tem que se manter bem informado. Porque, né, quando se trata dessa área de isenção, de impostos, de falar de economia, isso é um assunto bem complexo, né? A gente tem que ter ali a ajuda de um profissional, o esclarecimento de um profissional que é entendido da área. Até a gente mesmo, às vezes, Adriana, é complicado para a gente entender. Exato. Sabe? Agora você imagina uma pessoa que não vive esse cotidiano, né? Que não é da área, né? E você também, além de contador, é economista, né? Eu sou administrador e também economista. A minha vida, eu sempre digo, eu sempre fui para estudar. O homem dos números. Eu sempre gostei muito. Aí eu fiz contabilidade, aí pensei, poxa, para você ter uma ideia, a primeira faculdade que eu fiz foi de economia lá no estado do Rio Grande do Norte, em Mossoró. E tinha 17 anos. E eu não sabia nem o que era a faculdade de economia. Então, naquela época, a gente estava vivendo aquele problema grave no Brasil, de inflação e tal. Eu só via os economistas passando na televisão lá. Delfim Neto, aí via o Maius da Nóbrega. Eu achava tão bonito aquilo. Aí eu dizia assim, rapaz, sabe uma coisa? Terminar meu segundo grau, eu vou fazer economia. Eu nem sabia para que servia a economia, mas eu achava interessante porque eu via na mídia sempre aquelas pessoas falando sobre isso, sabe? Aqueles caras de gravata, tudo. Eu dizia, cara, que coisa legal, eu vou ser economista um dia. Aí eu, 17 anos, muito novinho ainda, né? Aí fiz a faculdade de economia, aí depois surgiu a possibilidade de vir para Roraima, cheguei aqui, encontrei outras pessoas, trabalhei um tempinho pequeno na área, me induziram para a área de contabilidade, e aí eu fiz o curso de contabilidade. Eu disse, eu vou fechar logo o trio aqui, vou fazer logo administração e contabilidade. Aí fiz. Uma função agregando a outra, né? Isso, serve muito para mim. É uma coisa assim que eu não me arrependo, foi fundamental para que eu pudesse realmente ter hoje essa base, essa pequena base que eu tenho, mas que já me serve para muita coisa. Que modéstia, pequena base, quanto conhecimento aí agregado em um só. Um pouquinho. Mas é para a gente poder ter essa base, para poder, sabe assim,
desempenhar o nosso trabalho de uma forma um pouco mais ampla, né? Cláudio, aproveitando a sua visita aqui, tira uma dúvida aí de uma pergunta que chegou aqui para a gente. Fala para a gente, tem muitas pessoas que têm dúvida em relação àquela taxa do MEI. Para que serve aquilo ali? Qual é a finalidade futura dessa taxinha que quem é empregado aí pelo vínculo MEI aí, que fundamento tem isso tudo? Explica para a gente, você que entende do assunto. Olha, eu vou te falar uma coisa, inclusive tecer assim, um comentário até positivo referente ao MEI. O MEI foi uma das grandes jogadas que o governo teve, né? É importantíssimo o MEI. Formalizou muitas pessoas que estavam na informalidade. Agora, o principal objetivo, né, é formalizar a pessoa para que ela possa ter os direitos assegurados, questão de direitos previdenciários, né? Não tem nada a ver com a questão do FGTS em si, que o FGTS é um valor que é depositado na conta do empregado para quando ele for dispensado ele poder sacar, né? Essa taxa, ela é o INSS. Entendeu? Então, o que é que possibilita? Possivelmente, num tempo futuro... Uma seguridade futura, né? Isso, ter direito à aposentadoria, né? A um auxílio doença, um auxílio acidente. Então, isso aí é importantíssimo. Eu diria que a aposentadoria futura é muito complicado, porque o sistema previdenciário do Brasil hoje, ele está muito complicado. Dificilmente as pessoas vão conseguir se aposentar ainda, principalmente quem está começando a trabalhar agora. Mas a questão do auxílio doença e auxílio acidente, isso é fundamental. Porque muitas vezes uma pessoa na informalidade, ela tem um acidente que acontece com ela, ela vai ter que ficar um tempo parado sem poder trabalhar, né? E esse tempo ela ficaria desempregada na informalidade. Com o MEI, ela vai ter a formalização e o que é que acontece? Ela vai ficar recebendo um benefício, né? Ela vai dar entrada no INSS, ela recebe um benefício por força de ser segurada da Previdência. Então, ela recebe aquele tempo que ela ficar ali desempregada, doente, né? Por algum motivo ou, de certa forma, por acidente, ela vai receber um salário por aquele período ali até ela se recuperar e voltar a trabalhar novamente. Muito bem explicado. Olha, assim, uma aula a gente tem aí de explicações. Cláudio, eu quero agradecer a sua presença aqui e dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para informações riquíssimas como essa, que a gente precisa estar bem informado, né? E quero te agradecer. Prazer foi meu, Adriano. Você é uma pessoa que apresenta muito bem, muito simpática, viu? Parabéns aí, muito sucesso na trajetória dessa emissora aqui, tá? Que é um rádio web, né? Isso. Eu acho muito legal esse trabalho que vocês fazem, entendeu? Continuem assim, façam sempre isso, que eu acho que a gente precisa de informação, tá? Então, um abraço a você, abraço aos ouvintes e a todo o pessoal, e eu estou sempre à disposição quando precisar. Agradeço muito. E a forma com que você passa o assunto, com leveza e com muita sabedoria. Muito obrigada, viu? E passa muito entendimento, até para a gente que não entende muito da área. Nós conversamos aqui com o Cláudio Oliveira, contador, que nos trouxe aí, nos tirou muitas dúvidas e também nos trouxe muita informação. Nós falamos sobre isenção de imposto que afeta aí o custo da economia e o poder de compra das famílias, tudo isso e muito mais. Para você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada. Você também acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify, a nossa rádio web da Defensoria. E eu sou a Adriana Paulino, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.